fungo a se proliferar. Mas vamos falar um pouco sobre as características que facilitariam ou dificultariam uma pandemia causada por fungos? Bom, esse caso eu mando pra Débora. Tá, mas o que dificulta uma pandemia? Oi, meu nome é Débora e eu vou falar sobre o tópico 4 e o tópico 5. Bom, fatores que dificultam uma crise de saúde nos moldes de The Last of Us foram a ação do novo sistema imune. Atualmente, os fungos causaram quadros mais graves em pessoas com sistema imune comprometido, como pacientes em tratamento contra o câncer, indivíduos de HIV positivo ou quem passou com um transplante, Nós temos contato com esses micro-organismos o tempo todo e na maioria das vezes nossas células de defesas são capazes de evitar algo mais sério logo de cara. As formas de transmissão são os seguintes: os vírus e bactérias passam de pessoa para pessoa a partir de contato com saliva, fezes e outras matérias contaminosas, Isso facilita a passagem desses patogênios. Já os fungos são aspirantes direto do ambiente e você precisa ter um contato relativamente próximo com os esporos. Como explica a farmacêutica Kelly Schilder, do Instituto de Ciências e Biomedicina da USP, ela falou o seguinte, abre parênteses: a gente fala que uma partícula quântica já é o suficiente para infectar o pulmão de um indivíduo, mas esse indivíduo ele não vai infectar o próximo quando respirar próximo de uma pessoa. Então já é um pouco mais difícil essa questão de transmissão. Fecha parênteses. Mas Débora, quais são os fatores que facilitam uma pandemia? A primeira é a capacidade de adaptação dos fungos, Eles estão em constante transformação e conseguem sobreviver e proliferar diante de situações difíceis. Um exemplo disso é o próprio fungo. Candida albis, já que algumas décadas atrás ele sequer era um problema. Contudo, mais recentemente, ele tem ganhado capacidade de alastrar em temperaturas que parecem com o do corpo humano. Isso é uma preocupação, já que vivemos em um período de mudanças climáticas e aumento de temperamento globais, Isso aconteceu em The Last of Us, na história fictícia, na série que tem na HBO. E o nome é o Cordyceps. Ele ficou resistente à temperatura mais alta, com isso passou a sobreviver no organismo humano com mais facilidade. Segundo, seria a resistência aos medicamentos. São poucos remédios antifúngicos, disponíveis no mercado e algumas espécies conseguem cada vez mais escapar das ações deles. Para piorar, os mesmos produtos são usados em larga escala na agricultura para prevenir infestações de fungos nas plantações. Isso estimula ainda mais a resistência de alguns deles e a substância. Bom, diante de tudo isso, especialistas dizem de uma pandemia causada por fungos com tanto improváveis, mas não é impossível. Segundo o microbiologista Márcio Rodrigues, do Paraná, ele fala assim, abre parênteses: era completamente improvável o aparecimento de patogênios como a Cândida. As alterações climáticas e aquecimento global proporcionaram a emergência desse patogênio. E hoje ele é uma realidade que não sabemos tratar. Hoje é uma possibilidade, não uma probabilidade, mas que tem monitorada continuamente porque se impõem alterações ambientais, climáticas e a emergência de um novo patogênio. Fúgio ou outra natureza totalmente. Para evitar que esse drama saia da ficção e vire realidade, precisamos justamente de mais investimento em pesquisas para estudar.
Bom, aqui fica nosso trabalho e muito obrigada por assistir. Tchau!